Olá, meu nome é Elisângela Pérez e hoje nós temos uma entrevista muito especial em parceria com a consultoria Máquina, especializada em Growth Marketing. E a gente está gravando essa entrevista diretamente de uma das escolas mais importantes do mundo, a Fundação Dom Cabral. E nós vamos falar sobre a formação executiva. Eu estou aqui com o Daniel Aguado, que é o CMO da Fundação Dom Cabral, Alan Guedes e Gabriel Moraes, que são CEOs da Máquina. Obrigada, Daniel. Amei aqui esse espaço já com cara nova. Fundação Dom Cabral já formou muitos executivos, né? Como é que você vê essa parte de negócios, principalmente porque a Fundação Dom Cabral, ela está sempre entre as melhores e mais renomadas escolas de negócios do mundo, né? Então, queria que você me falasse sobre isso. Bom, obrigado vocês pela visita, estarem aqui no nosso novo campus na cidade de São Paulo. A gente até recentemente acabou de sair o ranking 2025 do Financial Times, a gente novamente ali entre as 5 melhores escolas de negócios do mundo. E o que a gente tem percebido é que o aprendizado ele cada vez mais vai ser para a vida toda, né? Então a gente vai ter, essa é uma capacidade humana que a gente está vendo que não muda mais. Aprender, 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 reaprender, aprender de novo. E para uma escola de negócios, o desafio é você estar muito conectado a quais são essas demandas que estão chegando no mercado. Então, o que as pessoas, o que está movimentando a necessidade de formação dos executivos, das executivas, das organizações, mas como que a gente, como uma escola que tem muita reputação, tem quase 50 anos de trajetória, como que a gente alia o nosso rigor acadêmico e científico, por isso que nós somos uma escola tão renomada, com aquilo que a gente fala da aplicabilidade. Então, eu preciso juntar tudo que as pessoas falam, é a teoria, é a pesquisa, mas que sem isso a gente corre o risco de ensinar muita bobagem, então a gente toma muito cuidado e uma disciplina fortíssima com a questão do rigor científico, mas a gente jamais perde o olhar sobre a aplicabilidade. Como que os negócios precisam disso, como que eles usam isso, como que as pessoas usam isso no dia a dia. E é uma característica desde o dia zero da Fundação Dom Cabral. Então, por isso nós somos uma instituição que tem muitas empresas que orbitam o nosso ecossistema, né? Estão muito próximos a gente, participam muito das discussões. Então, que tipo de programa a gente vai ter, que tipo de atualização a gente vai ter nas grades. Isso vem muito do que a pesquisa científica está apontando, mas também vem muito do que o mercado está nos dizendo. Olha, agora esse é um desenvolvimento que a gente precisa ter nos nossos executivos. Então, acho que essa é um equilíbrio que a gente tem lidado aí com, acho que, bastante sucesso nos últimos anos. Queria falar sobre marketing, né? Como é para você a importância do marketing na formação executiva, né? O quanto o marketing pode influenciar nos executivos do Brasil? Acho que a disciplina de marketing ela é muito importante para a gente como instituição, né? Então, nós utilizamos todas as ferramentas de marketing para também construir uma marca forte, atrair os nossos alunos e os nossos clientes, como também é uma disciplina muito debatida dentro dos programas da Fundação Dom Cabral, porque está inserida nas estratégias dos negócios, é uma disciplina que está inserida na gestão das organizações, é um tema que cada vez mais desafia as organizações para conseguir estimular, alavancar crescimento, a garantir uma rentabilidade melhor. Então, acho que o marketing hoje permeia aí muitas frentes da Fundação Dom Cabral. Agora, Gabriel e Alan, como é que vocês veem a evolução da comunicação para as marcas, por exemplo, voltadas para a educação, né? E que promovem conhecimento, transformação? Uma das coisas, até complementando também o que o Daniel citou, eu acho que até um desafio, né, das empresas de educação é justamente manter essa atualização, né? Ele comentou muito ali do acadêmico junto com a prática, e eu acho que a comunicação hoje, muitas coisas ainda nem existe pesquisa, porque é recente demais, então ainda não tenho nem dado para trazer para dizer, olha, é certeza absoluta que vai funcionar assim.
E pode ser que daqui no próximo semestre já mudou. Então, eu acho que a comunicação ela é super dinâmica e eu entendo que seja de fato um desafio, né? Você vai formar um executivo, ele tem que estar atualizado, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma informação que seja válida, né? E uma outra coisa que eu vejo muito diferente quando a gente vai falar nesse segmento de educação corporativa é a figura dos executivos, dos CEOs, dos CMOs, que eles estão cada vez mais presentes como porta-voz da marca. Então, antes você tinha um interlocutor que é só fazer RP, ele só falar com a imprensa, mas hoje os próprios executivos têm o Instagram deles ou a rede social deles, que é até uma extensão pessoal da marca, né? Então, ele também é um porta-voz da marca, e a forma como ele se comporta ali vai dizer muito sobre o que a empresa faz. E aí eu acho que, por ser uma extensão, é cada vez mais necessário que a comunicação, o marketing de quem carrega isso, ele tenha esse conhecimento, essa vivência, tanto prática quanto teórica, para poder colocar aquilo para funcionar. Porque é isso, hoje todo mundo tem que ter uma veia de comunicação. Se você não tiver, você não tem um diferencial. Então, se a sua marca ela não se comunica, você pode ser um excelente executivo, mas se as pessoas não verem que você consegue fazer essa entrega, né, você fica para trás. Então, enquanto marca de qualquer coisa, seja do próprio segmento da educação, ou seja da indústria, ou seja do varejo, o que quer que seja, todo mundo tem produtos muito similares, né? Produtos muito semelhantes. E o que vai dar características de um produto que é mais premium? Como é que você vai comunicar aquilo? Ou de um produto que é mais barato? Como é que você vai convencer a pessoa a comprar aquele seu produto? É através de marketing, né? Então, acho que tem esse ponto de velocidade, tem esse ponto do executivo ser parte da comunicação da empresa e de você conseguir se destacar e saber como fazer isso. Acho que são umas mudanças que estão ocorrendo super rápido nos últimos anos, né? E Alan, quais canais você acha que tem performado melhor? Hoje eu enxergo muito, até indo em linha com o que o Gabriel falou, que o Daniel falou, eu vejo muito o LinkedIn, né, como um canal prioritário, né, digamos assim, de levar informação como executivo mesmo. Eu vejo muito executivo com canal trabalhando bastante em Instagram, por exemplo. Mas algo que acontece muito, que eu acho muito curioso, inclusive, é muitas mentorias, assim, que envolvem muitos executivos. Então, ali acaba sendo também um canal de comunicação entre executivos e acaba fomentando isso de alguma forma. Isso eu acho muito curioso. A comunidade, né? Existem criações de comunidades. Exatamente, é como se fosse a comunidade dos executivos. Eu lembro que eu ia fazer uma mentoria, vou fazer agora o ano que vem, com um cara que ele era VP do Silvio Santos, beleza? E aí eu tava conversando com ele e tudo mais, quando a gente meio que fazendo uma triagem ali, e ele falou assim, ele falou, cara, às vezes o seu canal de comunicação entre os executivos, até para fechar negócios maiores, pode ser as mentorias. Não tô falando que você vai fazer essa, depois vai para outra, mas é uma possibilidade. Porque existe aquela frase, né? Não, peixe grande anda com peixe grande, etc. Legal. Só que essa comunidade de executivos, e não só para fechar negócio, mas como você falou que existem empresas que orbitam, né? Então pedir uma opinião, me ajuda a fomentar tal coisa, o que você acha desse estudo? E outro ponto importante também, e aí complementando o que o Gabriel falou, sobre a formação executiva e tudo mais. Como está tudo muito rápido, a probabilidade de ser tudo muito raso é muito grande. Que é totalmente contrário do que você falou. E concordo 1.000.000%. Então, quando a gente fala principalmente sobre IA, né? A gente faz ali um cursinho de prompt e, sei lá, e faz ali o que você precisa de uma IA, seja um texto, seja uma automação, seja o que for. Mas o buraco é muito mais embaixo e é uma coisa que a gente prega muito, né? Então, eu acredito que é algo que, quando a gente fala de educação executiva, a gente tem que ser profundo, sim. Porque, aí linkando com o que você disse, sim, tem que ser profundo, é que o que o Gabs falou. O executivo, ele acaba sendo porta-voz e ninguém quer ser um porta-voz raso, sabe? Dentro de uma comunidade de executivos, né? Digamos assim, para o mercado e etc. Daniel, falando de canais ainda, né? Como é que você elenca aqui os canais prioritários para a Fundação
Dom Cabral se comunicar com essa cadeia tão importante que fomenta os negócios no Brasil? Bom, a gente acho que tem primeiro uma característica de ter um portfólio muito amplo, né? Nós temos na nossa educação acadêmica da graduação ao doutorado profissional. São audiências muito distintas. Na educação executiva, a gente conversa da pequena à grande empresa multinacional. Então, o nosso desafio é chegar nessa audiência no lugar que essa audiência está e adequando a mensagem para essa audiência. É a mesma Fundação Dom Cabral, mas ela é adequada àquela audiência. Então, a gente, obviamente, que usa de muitas estratégias de digital para conseguir chegar nesse público. Então, para a graduação, a gente acaba utilizando muito plataformas de social media, muito de Instagram, muito dessa linguagem que ela é mais ágil, ao mesmo tempo que quando eu vou para outra ponta do meu portfólio, vamos pegar lá um mestrado profissional, doutorado profissional, que um estudante leva às vezes 1 ano para tomar a decisão de se matricular num programa como esse, onde a minha jornada não pode se limitar só eu ter um ad ali no LinkedIn, por exemplo. Eu tenho que fazer uma jornada de impacto que vá por e-mail, WhatsApp, que eu tenha canais de atendimento para eventuais dúvidas. Então, é uma abordagem de marketing muito complexa. E com uma característica, que acho que é muito característico do mercado de educação, e principalmente no segmento que a Fundação Dom Cabral atua, que a gente não pode ser muito varejista na nossa abordagem de marketing. Isso inclui os canais. Então, a gente também tem que ter esse olhar de construção de marca o tempo inteiro, até quando eu preciso promover um programa, quando eu preciso vender, toda instituição precisa vender, toda instituição precisa de aluno matriculado, mas a gente toma muito esse cuidado do que a gente quer transmitir como instituição, e o cuidado passa por em que veículos eu estou, com que mensagem eu estou. Você dificilmente, eu estou aqui na Fundação já há mais de 3 anos, nesses 3 anos posso dizer que nunca mais, dificilmente você vai ter encontrado alguma comunicação da Fundação Dom Cabral dizendo matricule-se já. Não tem, porque é isso, não tem. Não cabe para o discurso da nossa marca, não cabe no perfil das nossas audiências. Então, acho que esse é um cuidado que o profissional em marketing tem que ter. E já trabalhei em segmentos onde isso era muito importante, você ter esse calor do varejo, ter o discurso do varejo. Então, eu sempre falo, não tem certo ou errado, tem aquilo que aquela marca precisa fazer e executar. Falando sobre marcas de prestígio, como é a Fundação Dom Cabral, né? Porque você ter no currículo que se formou na Fundação Dom Cabral já é uma assinatura muito importante, tanto para quem faz graduação, quanto para quem tem essa pós-graduação, mestrado ou doutorado profissional aqui na Fundação Dom Cabral. Na construção de marcas de prestígio, principalmente agora que vocês passaram por um rebranding muito bacana, fizeram toda a parte da identidade visual, tem esse novo prédio onde a gente está gravando, que casa muito bem, já pensado inclusive com esse rebranding. Qual é o papel e como comandar uma mudança tão importante de uma marca com tanto prestígio e tão tradicional dentro do mercado, Daniel? Eu acho que é um trabalho, acho que o primeiro ponto é a gente é uma instituição que está sempre conectada ao que a gente precisa olhar para frente. Então, assim, apesar de ser uma instituição que tem 50 anos de trajetória, é uma instituição que ao longo dos 50 anos sempre olhou para o futuro. Óbvio que a gente cuida muito do nosso legado, nós temos um centro de memória que é fantástico, que olha para a história, todos os nossos marcos, mas olhando para o futuro. E quando a gente olhou para a marca, a gente teve um trabalho que levou 2 anos para ser concluído e ser lançado, muito nessa perspectiva. O que nós, como instituição, queremos para o futuro. E como essa marca vai responder ao nosso futuro. Então, a gente já começa a ver um encontro de várias gerações dentro do mercado de trabalho. A gente precisa conversar com essa nova geração de uma maneira mais próxima. Então, essa linguagem que ela é mais lateral do que uma linguagem que é mais verticalizada. Então, tudo isso passou pelas nossas discussões. E como que eu consigo chegar ao mercado com uma
um posicionamento que é para o futuro, mas que ele é bastante aderente ao presente, que ele é muito conectado a esse futuro cliente, mas que ele não abandona o nosso cliente atual. Então nós teve desafios aí muito importantes no trabalho de revisão da estratégia da marca, mas acho que a gente foi muito bem sucedido nas escolhas. A gente, logo após o lançamento, a gente fez um trabalho de monitoramento muito grande. Óbvio que a gente tinha uma preocupação muito grande. A gente fez uma ruptura muito forte na imagem. E o que a gente foi escutando do mercado, dos nossos clientes, assim, a Fundação Dom Cabral agora colocou o pé nos próximos 50 anos. Então, isso para a gente nos dá uma tranquilidade no sentido de que toda a escuta que a gente fez, todas as escolhas que a gente fez, elas nos levam para um caminho que parece um caminho correto e, por outro lado, também nos coloca uma responsabilidade gigante da instituição como um todo, não é só uma marca. Os nossos programas, toda a nossa entrega, todos os nossos serviços já precisam começar a demonstrar que nós já estamos preparados para o que vem pela frente, do ponto de vista das organizações, do ponto de vista do desenvolvimento das carreiras, das pessoas, independente de que carreiras sejam, independente do que as pessoas vão escolher fazer, nós somos uma escola de negócios que está muito orientada a desafiar e a responder esses desafios do futuro. Agora, falando em marketing, já que temos aqui a Máquina, que é uma consultoria especializada em growth, né? Dá para fazer marcas de prestígio dentro do marketing digital, por exemplo? Como é que você enxerga, Daniel? E depois eu quero ouvir vocês também. Eu acho que isso não só dá, como tem que, né? Assim, acho que quando eu comentei, toda instituição precisa vender, quer dizer, a gente depende também desse crescimento para poder investir em pesquisa, para poder investir em professores, para poder investir num campus como esse, quer dizer, toda a estrutura da instituição precisa gerar receita capaz de financiar esses investimentos. E aí, quando a gente olha do ponto de vista de estratégia de marketing, obviamente que a gente também olha para aqueles canais que melhor convertem, que melhor chegam nas nossas audiências. A gente hoje, como uma escola que ela é ainda percebida, né, como uma escola tradicional, a gente tem concorrentes hoje que são os consultores, os tutores, são essas escolas que prometem MBA em 3 dias. A gente vê muito por aí. Vê muito Os gurus, por aí, né? os Até o guru é um gurus. concorrente Então, assim, agora. a gente tem como crença que nós oferecemos uma educação de excelência. E a gente também tem como crença que formação é completamente diferente da informação. A informação, todo mundo tem acesso, mas educação, a formação que vai te tornar um cidadão crítico sobre aquele tema, são poucos que conseguem entregar num nível de excelência como a gente entrega. Mas eu preciso falar tudo isso. Às vezes eu não tenho 10 segundos para falar tudo isso. Às vezes eu tenho um card no Instagram para falar tudo isso. Vai passar em 3. Exato. Então, assim, esses são os desafios que a gente tem. Mas eu costumo dizer assim, é dado do problema, é dado da nossa realidade e a gente tem que ter essa capacidade de responder isso. Muitas vezes a gente é bem sucedido, outras a gente também precisa aprender, reaprender, precisa entender o que está acontecendo. Precisa adaptar, né? Adaptar, quer dizer, e tem coisas que eu tenho que entender que há um público que tem interesse naquilo. Então, assim, se tem alguma instituição vendendo um MBA de 3 dias e alguém entende que aquilo funciona para a necessidade dela, tá tudo bem. O que eu preciso ter clareza é que aquilo não faz sentido para a Fundação Dom Cabral. Então, nós não vamos entrar numa briga, num leilão de marketing para esse discurso. Nosso leilão de marketing é outro. Então, tem esse desafio. E, obviamente, que quando a gente fala de audiências muito qualificadas, os meninos vão poder falar aqui, é um desafio muito maior, porque são bases menores, os custos são maiores, são audiências que são muito menos sensíveis a um primeiro impacto. Então, assim, a questão de você poder olhar a jornada de marketing é um trabalho de construção do topo ao fundo do funil
no tempo. Então, assim, não adianta, eu não consigo começar a vender uma turma um mês antes, eu preciso trabalhar 6 meses antes. Então, toda essa construção é uma dinâmica que é muito diferente para uma marca como a Fundação Dom Cabral. E vocês? Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria até complementar. Eu acho que, voltando até um pouco no assunto, o desafio das marcas tradicionais de olhar para frente, mas respeitar o legado. A gente tem um case recente que foi o case de Jaguar, que foi um case com investimento altíssimo, tentando pegar um público mais jovem, ousado e, assim, visivelmente muito apelativo, muito bem feito, mas que não olhou para trás, olhou só para frente. E no final acabou que foi uma mídia negativa. No final assim, né? Mais acessos, mas o produto final, que era a venda de carro, então no final temos que vender, não funcionou. Então acho que tem essa dificuldade. Um segundo ponto, falando da questão da formação, a formação fácil, o guru, é uma coisa que eu vejo e que é muito triste para mim, que é a desvalorização da formação acadêmica. Porque o que a gente vê hoje é muita gente guru de palco. E, de novo, eu falei, né, que o CEO ele tem que estar presente na rede e, ao mesmo tempo, você vê outras pessoas com o mesmo tempo, ele tem ali exatamente o mesmo tempo, mas ele usa ali as estratégias, o hook no começo do vídeo, etc. E ele desvaloriza a formação acadêmica. Ele fala, não, porque o diploma hoje não vale mais nada. Mas, gente, a gente está no Brasil, já tem 5% das pessoas que têm ensino superior, já é muito pouco. Isso romantiza essa facilidade que a internet vai te enriquecer muito fácil. Isso vem de curso. Vende mentoria, aí você vai olhar o currículo da pessoa que está fazendo aquilo e nunca... Não tem um estudo para falar aquilo que ele está falando, mas tem muitos seguidores. Né? E aí, no final, o conteúdo dele é sobre ensinar a vender outros cursos que não entregam nada de conteúdo final. Então, essa desvalorização do ensino acadêmico é algo que é preocupante. E, por fim, eu acho que, falando de audiências mesmo, é isso. Como eu falei, se você quer vender uma pós-graduação, você já tem um público que é infinitamente menor. Você não consegue, por exemplo, que a gente costuma fazer muito lookalike, né? Então, se a pessoa gosta de um celular X, ela tende a gostar de um celular Y, que é similar, com características similares. Não dá para fazer isso, porque o cara que vai fazer doutorado não tem como o cara que vai fazer mestrado, apesar deles terem ali a questão acadêmica. Então, tem essa enorme dificuldade. Quanto mais você subir essa régua, vai ser mais difícil, as pessoas vão ser mais exigentes. Né? Justamente por isso, tipo, não é R$19,90. Não, cara, não é isso que eu quero. Eu quero construir algo e eu quero deixar legado. O ponto não é esse. O ponto não é esse, o ponto não é o valor. Exato, não é essa a preocupação. Ele está preocupado com a entrega que ele vai receber naquilo. E a questão de jornada. O tempo de jornada, tempo de decisão para você tomar isso. Porque é o tempo que você vai dedicar para aquilo, porque os cursos geralmente são longos, e o próprio valor do investimento que você vai dedicar para aquilo. Então, até ele se preparar para encaixar aquilo na agenda, às vezes ele está fazendo um outro projeto de pesquisa, às vezes ele está... Muita gente tem um trabalho com bolsa e aí tem um trabalho, de repente tem 2 trabalhos para conseguir conciliar junto com a carreira acadêmica. Então, é uma janela longa e é isso, você precisa nutrir essa pessoa ao longo do ano inteiro, seja com isso, com pessoas de renome, pessoas que de fato estudaram e têm propriedade para falar aquilo que estão falando. Então, acho que falando principalmente dessa construção de audiência, acho que esse é o principal ponto. E falando do criativo, né? Porque é isso, não é um criativo hard sell que você vai chegar e vai falar. Você tem que trazer um especialista, você tem que ser até mais austero, né, na sua comunicação. Você não pode ser vídeo TikTok, né? Não pode ser tão geração de TikTok. Ao mesmo tempo, você precisa impactar a geração do TikTok. Né? Então, acho que esse mix de respeito, né, do tradição com o novo é a maior parte do desafio, principalmente nesse segmento. Eu gostei muito quando você falou que existem leilões, assim, que você... Não, esse leilão a gente não é... Porque a gente se identifica muito com isso, porque é o mesmo desafio que a gente tem. Porque você fala assim, não, mas a galera tá vendendo, sei lá, uma especialização em 3 dias. E a gente lida com concorrentes que vendem a mudança da história da sua empresa em 4 semanas. E não é assim que funciona também. Então esse é o tipo de leilão que a gente também não entra. Então
eu acho que os desafios, como o Gabriel falou, né? Então, são similares, né? Quando a gente fala de uma coisa mais premium, né? Uma boutique ali, e algo que a gente também lida. Então, é muito comum a gente, sei lá, às vezes a gente recebe um lead e aí esse lead, para se trabalhar, é um ticket extremamente baixo. E beleza, talvez uma outra consultoria, alguém consiga fazer isso. E muitas vezes, também é um outro ponto interessante, que quando a gente entra numa concorrência, a gente vai conversar com algum cliente, possível cliente, quando a gente fecha, o maior medo deles é assim, pô, não me deixa em último lugar. Eu falo, não, a gente não deixa, a gente tem todo um processo que todos os clientes, eles têm ali o tempo deles e tá tudo certo. E aí, mas por que não? Porque as agências que eu já trabalhei me deixaram em último lugar. Porque as agências que eu trabalhei, putz, me vendeu um monte de coisa, mas depois que vendeu, o CEO sumiu. Então a gente sempre vai ficar em último lugar. E é algo que a gente não faz, assim. A gente tem essa, como você mesmo citou, né? Você sabe da sua entrega e a gente sabe da nossa entrega. Então eu acho legal frisar, eu gostei muito disso. Tem leilões que a gente não entra e é exatamente como a gente lida, né? O brasileiro acredita muito em promessa, né? Então, mas eu consigo fazer isso em 3 meses, mas não tem como. É impossível. Não, mas eu vi no Instagram porque me disseram, e aí entra até essa questão da ética, né? Mas as pessoas acreditam, no brasileiro acredita muito no caminho, que existe um caminho mais rápido. Mas não tem como construir 50 anos de história em 3 meses. É impossível. Daniel, para finalizar, a gente falou muito de passado, falou do futuro, que a Fundação Dom Cabral está olhando para o futuro, e a gente vê isso aqui em todos os lugares, respira isso aqui nesse ambiente. Mas eu queria que você falasse um pouco de futuro. O que vem pela frente? O que podemos esperar da Fundação Dom Cabral? Bom, a gente está em constante movimento, né? Então, mesmo os nossos programas mais tradicionais, você pegar nosso Executive MBA, é um programa de 30 anos já. Ele é um programa que todos os anos entram temáticas novas, disciplinas novas, abordagens novas. A gente tem aí a graduação em administração se consolidando, aumentando turmas. A gente deve expandir um pouco esse portfólio da graduação, que é super novo para a gente. Imagina uma escola de negócios recebendo uma galera de 17 anos. 2 pontas extremas. Então, assim, a gente também está aprendendo muito, mas traz um... Tá pedindo para deixar o celular quando entra, você não, tem que deixar o celular fora. Traz um frescor enorme para a instituição. A gente tem um trabalho grande com que a gente chama de family business, com as famílias empresárias, que também a gente está retomando isso esse ano, como que a gente apoia no desenvolvimento das famílias empresárias. Então, acho que a gente vem aí para um 2025, 2026 com muita novidade. Acabamos de aparecer ali no ranking do Financial Times como uma das melhores escolas de negócios do mundo. Então, acho que a gente está realmente num momento aí de entregar, né? Eu falo que as instituições têm ciclos. A gente passou um ciclo de muito planejamento, muito trabalho, meio que a gente ficou mais quietinho, e a gente agora está num ano de muita entrega, muita coisa indo ao mercado. Então, acho que esse é o momento que a Fundação está vivendo agora. Muito legal. Adorei saber mais sobre essa história. Obrigada, Daniel, pela entrevista. Alan, Gabriel, sucesso sempre para vocês. E o programa Marcas pelo Mundo está sempre de portas abertas. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado aos meninos aqui pela presença aqui no nosso campus em São Paulo. Obrigado pelo convite e muito lindo espaço também. Espero voltar. Obrigado, Eli. Obrigado, Daniel. Fico muito feliz de poder colaborar, e é isso daí. Sempre que precisar, a gente está à disposição.